Tudo bem com vocês? Hoje é um vídeo um pouquinho diferente. Ele não é necessariamente uma aula, mas vai soar como. Ele é basicamente uma palestra que eu dei de maneira aprimorada. Eu dei essa palestra na quarta-feira, hoje a gente está numa sexta, dia 28/2. E essa palestra ela era sobre, e continua sendo sobre o futuro da psicologia. Ela foi direcionada a alunos do primeiro, segundo, terceiro semestre, até onde eu lembro e entendia, né, a dinâmica da turma. E eu queria colocar para vocês não só a palestra em si, como é que eu enxergo, o que eu consegui passar para lá, mas também algumas coisas que eu errei ao longo do processo, que eu acho que faz sentido para quem vai assistir, se alguém tiver vontade, entender onde errar e onde não errar. Primeira coisa, quando eu comecei a palestra, eu estava bem nervoso, então não quis usar o microfone. Eu aumentei o meu tom de voz e algumas pessoas não gostaram muito disso, falam que é melhor usar o microfone. Eu já discordo um pouco, mas vai muito da casa, então respeite as regras da casa. Eu acabei não respeitando como de costume. Ou, se você tiver, use um microfone de lapela ou qualquer coisa, tipo aqueles microfones de mão, para mim incomoda bastante, porque eu gosto de usar as minhas mãos. Foi meu primeiro erro. Segundo ponto é que eu comecei a palestra falando de algumas coisas que era, na minha época de faculdade, isso é 2007 até 2012, a gente não tinha o que a gente tem hoje. A gente está falando de mais de uma década atrás, quase 20 anos, né? Faz 20 anos que eu decidi entrar na psicologia, basicamente, sair da mecatrônica e entrar para a psicologia. E aí ali eu entendi e passei para o pessoal o seguinte: a psicologia, como a gente conhece, ela muda o tempo inteiro, não por causa da psicologia, mas por causa das tecnologias envolvendo o processo psicológico, o processo de comportamento humano. Só para vocês terem uma ideia, em 2007 a gente não falava de terapia online. Era muito pouco, quem falava não era bem visto, era visto como um cara meio louquinho e tal, fora da caixinha. E eu era um desses caras porque eu falava assim, não, mas funciona, porque lá atrás os autores que a gente admira, né, Freud, Jung, Skinner e tal, esse pessoal todo, já fez terapia por carta, por seminários curtos, por mensagem, né, como falei, cartas ali e tal, por livros inclusive. Você faz um processo terapêutico por livro. E aí eu falei, a gente não está tão distante de fazer um processo terapêutico com uma IA. O foco era a IA e o biohacking, vocês vão ver mais pra frente. E eu fui levantando algumas questões de a gente não pode simplesmente olhar para o curso e achar que só aquilo ali basta, a gente tem que olhar para frente. O que acontece culturalmente, o que acontece na sociedade que impacta a nossa profissão. Telemedicina não se falava também. Hoje você atende online, você tem ferramentas, você tem, dentro da psicologia especificamente, você tem até avaliação psicológica online. Então você tem um monte de ferramentas que já são adaptadas para o mundo online. E isso veio graças à pandemia. Não pelo momento da pandemia ser ruim e tal, mas a pandemia ela forçou um avanço tecnológico e de pensamento crítico social muito bom para a gente, em termos de sociedade, apesar das perdas e tudo mais. E aí a gente entra num ponto que eu coloquei ali na palestra, que assim, a gente ainda está debatendo a regulamentação e privatização da psicoterapia. Para quem não entende, a psicoterapia e terapia no Brasil é a mesma coisa, não tem uma diferenciação. Você ainda acha profissionais recém-formados e de mais longa data que falam assim, não, mas a psicoterapia é privativa do psicólogo. Não é. Psicoterapia é só um nome bonito para a gente dizer que é o psicólogo que está fazendo a terapia. Mas terapia e psicoterapia é a mesma coisa. E aí, nessa semana, o Conselho Federal de Enfermagem ele liberou uma regulamentação para os enfermeiros poderem atuar com algumas práticas terapêuticas. A própria psicoterapia como um todo, práticas da ABA, que é mais focada ali em aspectos de neurodivergência, e a própria psicanálise. A psicanálise no Brasil também não tem uma regulamentação. Qualquer pessoa com ensino superior e, dependendo da circunstância, até ensino médio, pode fazer uma formação em psicanálise de 1 ano, 2, ou até mesmo um cursinho mais simples, e sair atendendo. No Brasil, e foi uma brincadeira que eu sempre faço com os meus clientes, quando surgem essas dúvidas, é um adolescente, ele resolve falar que ele tem uma terapia com edredom e que ela é eficaz, ele pode vender isso livremente. No Brasil nada vai acontecer com essa pessoa, porque não há uma lei que proíba, que regulamente a prática terapêutica. O que pode acontecer são coisas derivadas como charlatanismo, estelionato, tal, coisa nesse sentido. Mas eu chegar e falar que eu tenho uma terapia específica que é feita, sei lá, com um carregador de celular, não importa. Isso não vai mudar nada. Não há uma lei que proíba.
E aí eu fui explicando alguns pontos para a gente poder pensar no futuro da psicologia com relação a isso. E dentro desse futuro, a gente precisa já entender o que a gente já evoluiu na psicologia. Isso foi meu segundo erro, porque normalmente eu não tinha uma completa noção de que seriam para recém-formados. Então, quando a gente pensa em recém-formados, você tem que saber o que eles precisam para aquele momento. Na minha cabeça, eram alunos de terceiro semestre, que já tinham visto boa parte de coisas do curso, como os nossos transtornos, né? E foi quando eu comecei, de fato, a nossa palestra, e eu quero que vocês acompanhem junto comigo, onde é eu apresentando a palestra e comentando alguns erros, ok? No Brasil, não no mundo, estima-se que 1 bilhão de pessoas, mais ou menos, a gente tem 8 bilhões, então a gente tem 1 bilhão ali que tem transtorno mental, e a gente não está olhando os transtornos físicos e orgânicos, estamos só pensando no aspecto mental, ou seja, esse número aumenta drasticamente. Então a gente tem pessoas com um excesso de pessoas com transtornos mentais, ou seja, um mercado muito grande. Existe uma pesquisa, que se você colocar no Google você acha lá rapidinho, que estima-se que $1 trilhão são perdidos anualmente em termos de produtividade devido à incapacidade mental, devido aos transtornos mentais. Você pensa que, cara, 1 trilhão é muita grana. É muita grana para você estar perdendo, entre aspas, né, nesse sentido. Isso me mostra que o mercado da saúde mental é um mercado tão rico, mas tão rico, que no Brasil, qualquer pessoa quer ser terapeuta. Qualquer pessoa quer atuar mentorando, consultando, terapeutizando pessoas. É um mercado extremamente rico. E nas faculdades de psicologia, esse foi meu outro erro, que eu estava numa faculdade de psicologia, não me atentei a esse detalhe, o currículo das faculdades não fala sobre mercado, não fala de marketing, não fala de evolução tecnológica, não fala de alguns pontos que são principais para o mercado de trabalho. Então, entenda, você que é psicólogo, estudante, tal, você está num mercado muito rico, num mercado muito grande, que tem condições de crescer mais ainda, e vai crescer, a tendência é essa. A gente tem uma tendência ao adoecimento nesse sentido, até com tudo que a gente tem de aparato tecnológico. E aí você vê que a faculdade ela não evolui. E isso não é a faculdade que eu estava, isso é o ensino como um todo. Ele não evolui. Ele não olha para esse aspecto tecnológico. E aí a gente tem essas questões, né? Os transtornos emocionais e comportamentais são a principal causa de incapacidade, como eu falei, 1 trilhão. E aí a gente precisa pensar o que melhorar. E aí a gente começa a olhar que alguns paradigmas sociais, econômicos, eles precisam começar a melhorar também. Então a gente precisa entender o que está acontecendo. Na minha época, 2007 ou 2012, vou pegar quando eu me formei, não se falava em terapia online, não se falava em terapia para minorias, não se falava em terapia afirmativa, que é uma abordagem, né, uma forma terapêutica de atuar com o público LGBT, não se falava em terapia para imigrantes, não tinha conteúdo efetivo sobre isso. Malemar, a gente estava falando sobre terapia, sobre psicologia das emergências e desastres, que é quando acontece, por exemplo, a enchente no Rio Grande do Sul, desmoronamento em alguma região, seca e tal, que são questões climáticas afetando a saúde mental. Hoje a gente já tem um estudo maior sobre isso. Na época não havia essas questões, e muito menos sobre a questão tecnológica. Então a gente precisa pensar que a psicologia ou qualquer abordagem que queira trabalhar com o comportamento humano, ela precisa ser inovadora, focada em prevenção, promoção e tratamento. Prevenção para prevenir questões de saúde. Promoção para promover as questões de saúde. E tratamento para tratar as questões de saúde nesse sentido. E o progresso tecnológico, ele entra nesse ponto. Porque ele nos permite uma reformulação de currículos dentro das instituições. Ele nos obriga a olhar e entender o que está acontecendo. O que eu preciso mudar? Como é que a sociedade está evoluindo? Para onde ela está caminhando? Inclusive os transtornos, eles são atualizados, não anualmente, mas de edição em edição de um CID, um DSM. E isso é uma coisa importante, a gente tem que estar atualizando essas questões. E aí eu coloquei alguns paradigmas que a gente já evoluiu dentro deles. E aí, como eu falei, para quem está no primeiro semestre aqui não faz muito sentido, porque você não viu nada, era o primeiro dia de aula, basicamente. Então, assim, você sai de uma visão mais metafísica e começa a buscar o avanço científico. Você vai lá para o positivismo, beleza. Então, agora a gente tem que usar um método científico. Aí você começa a entender que existem elementos introspectivos e comportamentais / ambientais ali, que a gente é. A psicanálise começa a olhar, olha, existe uma psique, existe uma questão emocional que a gente precisa trabalhar e tal.
E aí vem a análise do comportamento, contrapõe isso. Não, mas não é só a questão interna. Existem fatores ambientais, existem fatores sociais que são reforçadores de comportamento. Então a gente rompe mais um paradigma, né? A gente sai de uma visão mais introspectiva e começa a entender que existe uma visão externa. Dentro disso vem o contextualismo, que é a terapia cognitivo-comportamental, como a gente conhece hoje, que é a ideia de, olha, não é só o ambiente, não é só o interno, é a relação que existe entre isso, mas mais ainda, o que eu percebo sobre isso, o que eu cogito sobre isso. Então é como eu penso, como eu concebo essas coisas. Lembra que eu falei? As pessoas na minha época, elas não concebiam terapia online. E muitas delas falam assim, terapia online não funciona porque não tem conexão humana, não tem contato físico, não tem presença física. E hoje boa parte das pessoas fazem terapia online. Boa parte das pessoas que estão em terapia, elas têm apoio terapêutico de maneira online. Todo mundo tem isso. Você consegue fazer um monte de serviços online. É claro que algumas coisas mais emergenciais você vai fazer presencial e outras pessoas vão preferir fazer presencial. Não é que um substitui o outro, mas um amplia o outro. E é a mesma coisa com a tecnologia dentro de um processo com IA, por exemplo. A gente vai ver mais pra frente. E aí, mesma coisa, ali sai mais um paradigma, que é a visão dualista, né? Você tem mente e corpo, e aí você começa a estudar essas duas coisas e você entende, não, essas duas coisas são a mesma coisa, que é o aspecto orgânico das emoções, o aspecto do neurodesenvolvimento dos transtornos, da própria aprendizagem. Então você tem uma visão mais holística nesse sentido. E aí você vem com a pós-modernidade, com a flexibilidade psicológica e o dinamismo dessas influências, que é o que eu mostrei pro pessoal, que é todo mundo tem um desse hoje em dia. Todo mundo. Mendigo tem um desse. Mendigo que tá ali pegando um trocado, ele tem um desse. E todo mundo é influenciado pelo celular. E eu brinquei, todo mundo tá com o celular na mesa. Se você não tiver com o celular à vista, é como se você saísse pelado de casa. Todo mundo passa por isso. De caramba, esqueci o celular e agora, não sei o quê. E a gente está muito dependente do celular porque você tem todos os seus dados, né? Conta bancária, você tem o cartão, você tem telefone. Então a gente tem ali muito mais dinâmicas que influenciam o nosso comportamento do que simplesmente mente, corpo, introspecção, extroversão. E aí vem o que a gente vive hoje em paradigma, que é a busca da melhor evidência, da melhor ciência nesse sentido, que são as práticas baseadas em evidência. Ainda falta superar algumas coisas que eu coloquei ali, né, que são os nossos egos, a questão de briga teórica, de abordagem e tal, e entender que, ok, realmente vai ter abordagens que são melhores para algumas demandas e outras para outras, isso faz parte de qualquer questão que a gente tem, e aí a gente precisa olhar um pouquinho mais para como é que a gente está caminhando com isso. E aí tem esses slides que são mais para fundamentar essa questão dos paradigmas, a gente pulou um pouquinho deles. E aí vem os novos paradigmas, que são coisas que eu fui pesquisando e pensando ali ao longo do negócio. Quando a gente pensa, por exemplo, na neuropsicologia do comportamento, a gente começa a entender que a neurociência ela evoluiu a um ponto que ela traz muito mais conhecimento do que a gente consegue pensar. Eu vou pular esse slide, vou para o próximo, que eles estão mais detalhados, mas você entende que a gente está crescendo dentro de novos paradigmas que não cabem mais pegar autores tão antigos que não falam sobre aquilo, sobre esses novos paradigmas. Não adianta eu pensar só na introspecção e extroversão, eu tenho que começar a pensar um pouco além. O mundo ele é contextual, eu estou no mundo digital. E aí volta aquela minha crítica de as faculdades, de modo geral, na psicologia, elas ainda são muito ultrapassadas. Não porque elas são ruins, porque realmente a faculdade é muito limitada, né? Você tem cursos que vão variar de 4 a 5, 6 mil horas, mais ou menos, mas a faculdade, enquanto instituição, ela ainda é limitada. Limitada pelo conhecimento que os professores têm, o que é normal. Eu estou limitado ao meu conhecimento. Vocês do outro lado estão limitados ao conhecimento de vocês. É limitada pelo tanto que ela consegue de investimento para fazer aquilo ali. Na minha época, existia um jargão numa faculdade que era a união da teoria com a prática. Porque era o que a gente tinha, né? Tinha faculdades muito teóricas e não só para psicologia, faculdades muito teóricas e faculdades muito práticas. E aí você tinha uma que queria juntar os dois. E hoje um paradigma para a educação é isso, é uma coisa analógica e uma coisa tecnológica, digital. Então como é que eu estou usando essas questões? Então tudo isso vai mudando e vai evoluindo conforme a gente tem. E aí eu falei de um paradigma que eu ia focar, que era as IAs.
A expansão dos psicodélicos é uma coisa que eu não estudo muito, mas eu brinquei com o pessoal que na minha época a gente não via isso, era só o cara que usa maconha e tal, mas não, a gente sabe que tem toda uma estrutura maior de estudo. A questão da ID digital e o biohacking, que foi outro ponto que eu foquei e eu vou explicar aqui para vocês. Os biomarcadores, que é essa questão da neurociência dentro do comportamento, é você utilizar aparelhos, usar neurofeedback, técnicas de estimulação, ressonância e tal, que permitam a identificação de movimentos internos que façam o processo da sua mudança. Como assim? Eu usei de exemplo o smartwatch, aqueles reloginhos tal, que você tem ali um monte de notificação. Ele marca os seus batimentos. Então, se uma pessoa está com batimento muito acelerado, ela entende que ela precisa diminuir às vezes. Se ela está num treino que precisa que esteja acelerado, ela pode olhar ali e ter um feedback imediato e falar assim, eu preciso aumentar o meu ritmo. A mesma coisa com os anéis, né, de digitais e tal, que eles vão eventualmente chegar num ponto onde talvez uma IA te mande, olha, você está malhando já tem um tempo, vamos comer alguma coisa. Aí ele dispara um pedido para o iFood ou coisa do tipo, uma automação assim, né? Isso já juntando com a IA. E são coisas que já acontecem. Não são coisas que estão para acontecer. No Brasil, talvez nem tanto, mas lá fora já acontece. E eu brinquei com a professora que assim, a IA, ela tem muito mais banco de dados do que a professora em si. Não porque a professora é ruim ou coisa do tipo, mas porque é um fato. Se eu entrar no Google, o Google tem muito mais informação do que a minha cabeça. Se eu digitar na IA e pedir para um GPT da vida colocar ali todo um texto, ele tem muito mais informação do que eu. Isso é fato. Não é uma estatística, não é um desrespeito nem nada. Isso é uma coisa que a gente precisa ficar atento, mas é um fato. E hoje eu brinquei com uma outra cliente sobre isso. Falei assim, você sabe que você tem uma limitação cognitiva, né, de espaço mesmo, de conhecimento. E um GPT faz muito melhor do que você em alguns aspectos. Ela, sim, tanto que eu uso ele. Eu falei, exato. Então são coisas que a gente precisa estar atento de que a tecnologia, ela não veio para substituir você. Ela veio para substituir processo. Esse processo, muitas vezes cognitivo, ele serve para economizar um espaço na sua mente para que você possa dedicar a outras coisas. Por exemplo, eu faço parte de um grupo de copywriters, né, de marketing e tal. Tem muita gente que usa IA para fazer os textos. E a IA faz a base e o cara vai lá e corrige de acordo com o que ele precisa. Tá ótimo, porque agora ele não tem mais... Por um lado é bom, por outro é ruim. Mas ele não tem mais aquele processo criativo e tal. Ele pode fazer inúmeras peças num curto tempo. Ele vai ter muito mais eficiência. Mas talvez ele não tenha eficácia, ou seja, ele não tenha qualidade de entrega. E aí são coisas que a gente precisa estar atento. Na psicoterapia, se a gente pensar assim de modo geral, o que eu imagino de evolução? Até uma frase que eu vi, acho que foi hoje ou ontem, que era o seguinte: imagina você entrar numa clínica onde você já usa, né, algumas IAs e tal, para chatbot de modo geral, e ele fala assim, descreva o que você está sentindo e tal, e aí você faz toda a descrição do seu caso, da sua situação, ele já te dá uma base de diagnóstico e ele te direciona o que você precisa. Ou, que foi efetivamente o que eu pensei, ele pega essas informações, constrói hipóteses de diagnóstico, manda para o profissional. Enquanto isso, você está num outro processo de triagem, para ver questões de emergência e tal. E quando você chega no profissional, você não tem que fazer todo o relato de novo. Ele já fala, olha, eu vi aqui na sua ficha, pelo que você escreveu lá, e a gente pode trabalhar nessas 3 hipóteses. Mas para a gente escolher uma melhor, para a gente poder excluir as outras, vamos aprofundar um pouquinho. Pronto, eu já tenho uma automação muito melhor. E isso vai acontecer. A mesma coisa, um plano de tratamento. Se eu tenho um caso, e eu falo, pô, não consegui pensar um plano sozinho e tal, eu preciso elaborar. Eu chego numa IA e eu posso pedir para ela montar junto comigo, com base numa literatura, com base em algumas descrições, salvo ali questões de sigilo e tal. E foi mais ou menos o que eu falei. Abraçar a tecnologia nesse ponto é o que nos fará crescer muito mais. Numa faculdade hoje, ou até mesmo no ensino médio, é difícil você falar a um aluno que ele não vai usar a IA. Ele vai fazer trabalho com IA. Não é à toa que quando surgiu a IA nesse sentido, né, de escrita, que nem o GPT, aí também surgiu as IAs para revelar se era escrito por IA. E aí começou uma guerra, né, de IA para bular IA e tal. Então são coisas que a gente precisa olhar um pouquinho para isso com mais atenção. A mesma coisa o uso de psicodélicos. Apesar de não ser minha praia, minha área de estudo, é uma coisa que está evoluindo
ketamina, psicobilina, a própria ayahuasca, outros tipos de psicodélicos, eles estão sendo utilizados para tratamento. Só que a gente ainda precisa achar as dosagens ideais e o momento ideal daquilo. O que antes, aí foi o que eu falei, o que antes era um tratamento de via alternativa, hoje ele pode se tornar um tratamento de linha de frente. Ao invés de você usar um monte de medicação que não está dando resultado, cientificamente falando, você pode pegar uma coisa que já tem mais resultado. Então, a psicologia está evoluindo nesse ponto com os psicodélicos, que é uma coisa muito boa, e as faculdades muitas vezes não veem. Eu lembro que na minha época de faculdade, isso lá para 2009, houve um debate de que a gente percebeu, eu e alguns alunos, um movimento de algumas faculdades aqui da minha região, que é o Distrito Federal, que era as áreas de conhecimento, as matérias de conhecimento mais associadas a anatomia, fisiologia e neurologia, coisas do tipo, elas estavam sendo desligadas do curso e dando vazão para outras matérias que não são ruins, mas não precisavam tanto, porque elas já estavam sendo replicadas em outros momentos do curso. E essa parte de anatomia ela estava sumindo. E é uma coisa que é fundamental, porque normalmente a gente rompe com aquilo de mente, corpo, a gente entende que é tudo uma coisa só. Não dá para você fazer um bom tratamento se você não entender a anatomia e questões orgânicas do seu paciente. Não dá para você fazer um bom planejamento sem entender o contexto cultural e de vida daquela pessoa. E aí, um outro ponto que eu trouxe, um paradigma novo, que é a questão da identidade digital. O que é real? Será que eu fazer um conteúdo e buscar a validação extrema daquilo ali não é uma coisa realmente nociva para a minha saúde? Como é que a psicologia está olhando para isso? Hoje, se você entrar na Amazon, você vai ter um monte de literatura sobre como lidar com o digital. Assim como você começa a ter um monte de literatura sobre como lidar com uma IA. Uma coisa que eu acho muito engraçada, porque lança uma IA, na mesma hora já tem uns 5 livros novos na Amazon, todos feitos por IA. Então, assim, são coisas que o mercado está evoluindo tão rápido, digitalmente falando, que já não faz mais tanto sentido algumas coisas. Então, a gente precisa olhar que a nossa digitalização de identidade, ela já acontece. Ela não é opcional. Inclusive, o evento estava sendo, teoricamente, estava sendo gravado. Então, até aquilo ali é uma digitalização. As pessoas vão aparecer no digital. Por mais que eu, por exemplo, não goste de colocar minha filha no digital, ela já está lá. Porque minha esposa posta foto, ela vai numa escola, o pessoal da escola tira foto, ela vai num evento, tem foto do evento. Mesmo que não seja uma coisa que eu vou segurando ela no meu braço tirar foto, às vezes ela aparece. Todos nós somos assim. Então, essa questão digital a gente precisa entender. Porque eles afetam a nossa saúde mental, eles modelam os nossos comportamentos, eles fazem com que a gente mude toda a nossa postura. Esse vídeo eu tinha gravado na terça noite, mas ficou ruim por causa da iluminação. E aí eu pensei, não, vou gravar na quarta. Aí cheguei na quarta cansado, falei, não, vou deixar para rever e para planejar melhor o que eu quero. Até como resposta mesmo a algumas críticas, o que está para evoluir dentro disso. Isso é uma mudança comportamental que ocorreu através de uma mídia digital. Não foi uma crítica que eu recebi na hora, foi uma crítica que eu recebi digitalmente, ela veio posterior, entende? E é a mesma coisa, se eu estou criando um conteúdo lá no meu Substack e eu vejo que essa nota que eu criei lá não teve, sei lá, 2 likes, eu entendo que aquela nota, aquele conteúdo ali, não é uma coisa interessante para ser aprofundado. Mas, se aquela nota, aquele tweet, aquele comentário, ele recebeu muitas informações validadas, de validação, dá para fazer uma postagem sobre isso, não dá? E aí é uma coisa que você começa a entender, que a mudança de comportamento ela está acontecendo por vias digitais, e a psicologia precisa olhar para isso. E aí, chegamos no outro ponto, que é o biohacking, que é uma coisa que eu gosto de estudar, que não tem muita comprovação científica ainda para algumas questões, mas a gente precisa entender que ela vai existir daqui a um tempo, porque toda mudança de comportamento em termos de alimentação, ou associados a mudanças nesse sentido, ela altera a sua saúde mental. Um exemplo besta. Se eu pegar agora 10h55 e falar assim, vou até as 4 da manhã, eu não vou conseguir atender amanhã de manhã. Mas se eu falar, vou parar aqui e amanhã eu continuo, e eu vou dormir mais tempo, e talvez eu consiga atender melhor nesse sentido. Se eu vou dormir e minha filha passa a noite chorando, como aconteceu, por exemplo, na quarta-feira,
quarta, terça para quarta, acho que foi terça para quarta ou quarta para quinta, eu vou dormir mal, porque eu vou ter privação de sono. A privação de sono não é um biohacking, efetivamente, porque ela não está me trazendo benefício, mas ela afeta a minha saúde mental. Sabe quando a gente fala de higiene do sono, de chega o final do dia ali, 18, 19 horas, você vai apagando as luzes, deixando tudo mais tranquilo e tal, isso é um biohacking? Você está usando artifícios ambientais para mudar a questão orgânica, questões internas, ok? Futuramente, isso vai estar mais acessível provavelmente, mas a gente vai ter gente usando chip, usando coisinhas nesse sentido para poder, sei lá, alterar a memória, mudar comportamento, mudar reforçamentos internos, mudar a capacidade de motivação, de interesse. Então a gente vai ter uma gama de informações novas, neurologicamente falando, associada à tecnologia, que a psicologia muitas vezes não olha. E aqui não é sobre faculdade, efetivamente, mas vou retomar esse ponto. Faculdade não fala disso. Não tem como a psicologia e a tecnologia se comunicam, a não ser que seja uma matéria optativa ou um professor que traga sobre isso. Um exemplo básico, na minha época, 2007, não se falava de hipnose. Mas eu tinha um professor que ele falava de hipnose. E ele dava uma matéria no segundo semestre e uma matéria no quinto semestre. Todo mundo que gostava dele no segundo, porque ele era bem puxado, queria fazer essa matéria do quinto, porque no quinto ele ensinava a clínica a partir de uma ótica da hipnose. Quando eu cheguei no quinto, ele já não estava mais lá na faculdade, porque ele foi para outra. E eu falei, pô, que droga. Mas ele tinha um curso, e eu fui fazer o curso. Foi o meu primeiro curso de hipnose. Você entende que a reformulação de currículos, a associação de informações sobre tecnologia, psicologia, essas áreas em conjunto, elas precisam sempre estar existindo. A gente não pode, dentro de uma faculdade de saúde, olhar somente as nossas matérias. E aí foi um ponto que eu falei, a gente precisa se comunicar com outros profissionais e não somente com psicólogos. Eu preciso conversar com um psiquiatra, com um educador físico, com um enfermeiro, com um TO, com um nutricionista, com um dentista, com qualquer pessoa que esteja na área da saúde. Porque isso fará com que eu cresça mais, eu entenda mais. Se eu tenho um cliente que ele tem bruxismo, tá lá arranjando os dentes e tal, isso vai ter um impacto na saúde mental. Se eu tenho um cliente que tem problema de mobilidade, eu preciso conhecer um profissional da área de educação física, que trabalhe em mobilidade, porque essa mobilidade limitada vai trazer limitações cognitivas também, tem um impacto cognitivo. Então a gente começa a entender que, normalmente, o biohacking não é sobre um chip, não é sobre um aplicativo, né, o smartwatch, como eu falei anteriormente, mas ele é sobre a vida que a gente tem, o estilo de vida. Na medicina fala assim, medicina do estilo de vida, na psicologia a gente não fala muito disso. Lá fora você até tem uma coisa ou outra, mas aqui no Brasil a gente não fala disso. E aí, coloquei alguns exemplos de biohacking, né? Nutricional, quando você faz ajuste de dieta, suplementação. Ah, tô tomando creatina. Ótimo, biohacking. Ah, tô tomando whey protein, tô tomando não sei o que. Biohacking, associado à nutrição. O cognitivo, quando você usa técnicas para melhorias cognitivas. Quando você usa uma iluminação diferente no teu celular. Quando você faz treinos cognitivos, né? A revisão espaçada, a revisão ativa. É um biohacking de modo geral. O genético, quando você tem modificações de DNA ou estruturas corporais através de uma tecnologia nesse sentido. Por exemplo, uma mão mecânica, um pé, coisas nesse sentido, é um biohacking. Você está usando um catéter. Aí eu dei um exemplo básico, que é o cara da diabetes que tem o anelzinho aqui no braço e tal. Aquilo é um biohacking. Tem todo um processo em cima disso, para que ele consiga se manter bem. Fisiológico, tecnológico, essas coisas todas fazem parte. E aí tem a questão ética que a gente precisa discutir também dentro da psicologia, que é a automedicação. Claro que no Brasil a gente sempre vai ter automedicação, isso não faz sentido, não é que não faz sentido debater, mas não faz sentido você lutar contra efetivamente, porque as pessoas fazem com base nos próprios viés, mas você pode sim falar sobre isso, mostrar o como isso é maléfico. A mesma coisa o uso de uma IA para uma terapia, às vezes a IA ela não vai ter uma escuta tão ativa, passiva, ali o ideal, né? Aquela escuta qualificada, porque ela não sabe fazer isso agora, mas daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, como é que está tudo isso? Então olhar para essas questões é importante. Até onde algumas modificações genéticas ou implantes eles são realmente importantes, são realmente éticos, né? Aquela coisa do doping que a gente tem no esporte, pensar disso, por exemplo, num concurso, numa coisa nesse sentido. Tudo isso impacta, ok? Claro que eu não vou entrar nesse mérito, porque eu acho ridículo, mas
Pô, será que o cara que está usando um suplemento que teoricamente ou que futuramente tem uma comprovação de eficácia, né, de evidências ali relacionada à melhoria cognitiva, esse cara é justo que ele vá fazer um concurso junto com você? Será que é ético? São debates que a gente precisa ter, não para proibir essas coisas, eu acho que isso é besteira, porque se está acessível ali para todo mundo, para a grande maioria, não tem problema, mas até onde a gente pode debater algumas coisas nesse sentido? E aí falta isso, né? Uma questão de regulamentação e tal, dentro dessas práticas mais pseudocientíficas. Estudá-las mais a fundo. E aí, mesma coisa, né? Biohacking dentro da psicologia, como eu já comentei alguns pontos aqui, que é a modelagem de comportamento, treino de neurofeedback, treino de questões cognitivas. Tudo isso faz parte do que a gente precisa olhar para a psicologia dentro do que ela está vivendo hoje. Dentro do que a gente vive hoje. Pós-pandemia, um monte de gente começou a mudar o estilo de vida. Começou a fazer corrida, começou a fazer musculação. Tudo isso impacta dentro da psicologia, da saúde mental. Não só como um regulador emocional, mas como modeladores mesmo. Porque você tem mudanças de ambiente. Tá? E aí um outro ponto, que para mim é o ponto alto, são os chatbots, é o uso da IA. Eu pesquisei bem rapidinho, o chatbot baseado em regras, que são aqueles que você basicamente interage ali com o banco, né, com clínicas e tal, que é digite 1 para falar com o atendente, digite 2 para fazer tal coisa, e pronto, é um chatbot. Você muitas vezes vai buscar o contato humano porque é mais prático. Um exemplo meu, que me veio agora, eu não usei isso lá na palestra, eu estava fazendo um processo de abertura de CNPJ, eu estava com uma empresa de contabilidade. E estava muito ruim porque demora muito, eu não tenho contato ali direto com as pessoas, é sempre, vou passar para fulano e tal. E eu falei assim, cara, quer saber? Isso tá há 15 dias. Eu falei assim, vou trocar, vou pegar um cara aqui da minha região, que eu consiga falar com ele, se for o caso eu consigo ir lá na casa dele, ou no escritório dele. É muito mais fácil, é um contato humano. Mas eu tenho um monte de colegas, psicólogos ou não, que usam empresas que são de automação de contabilidade. Para eles é muito mais fácil. Novamente, tecnologia não veio para substituir ser humano, veio para substituir processo. Relações humanas não são substituíveis de fato. A conexão humana, ela não se substitui, você amplifica, ok? E aí, chatbots de processamento de linguagem, que eu não entendo muito, né? Até coloquei, olha, é mais sobre o processo ali de como você aprende, alguma coisa nesse sentido, mas eu não me aprofundei nesse ponto porque não é meu foco. E aí vem o que eu mais gosto, que são as IA generativas nesse sentido, que é GPT, DeepSeek, Cloud, Grok e tal, que são o que a gente tem usado mais. E eu coloquei como brincadeira de eles têm mais banco de dados, eles têm mais informação e eles podem saber orientar melhor, desde que você também saiba o comando que você vai dar. Perguntei para algumas pessoas na plateia que a gente já tinha feito algum processo assim, e algumas pessoas falaram, cara, eu já fiz, gosto bastante, uso bastante, me sinto bem. E tem gente que fala, fiz, mas não gostei e tal. E novamente, não vai substituir ninguém. Vai substituir processo. Se você é um cara que só faz processo, você vai ser substituído eventualmente, por qualquer coisa, ok? E aí tem chatbots terapêuticos, você tem ali monitoramento emocional, que são aplicativos, você tem intervenções mais personalizadas, baseadas no seu comportamento, como eu falei, às vezes você tem ali um smartwatch, aí, seu batimento tá tão alto, vamos fazer tal coisa, ele te dá uma indicação. Eu tenho um aplicativo aqui que ele é um lembrete de beber água. É uma IA que está ali de trás, de modo geral. Eu tenho um aplicativo que ele faz meu monitoramento emocional e no final ele me dá um resultado. É uma IA que está por detrás. Não é uma coisa isolada. Não é uma coisa que vai acontecer. Ela já está acontecendo há mais de uma década. Só que agora ela está muito mais acessível. E aí eu citei, né, a questão do atendimento ao cliente, vendas, tal, essas coisas. Tudo isso vai melhorar com o uso de IAs. Não tem como. Hoje eu estava passando com o meu cachorro e eu lembrei de um evento que é... A gente vai no mercado não, né? O mercado também serve, porque tem um autoatendimento e é uma IA que está resolvendo ali. Mas eu vou no ser humaninho. Beleza, mas você tem um autoatendimento também. Realmente, não substitui, ok? Você aumenta a eficácia e a eficiência de alguns processos. E eu pensei o seguinte, quando a gente vai no hospital, eu e minha esposa, você tem lá um guichezinho, né, um totemzinho, aí você coloca o seu convênio e tal, não sei o que, CPF, tal, parará. Se ali ele já me desse, ao invés de me dar uma senha, para eu ir na triagem, da triagem ir lá assinar a documentação e da documentação ir lá esperar o médico, olha só,
ele já me dá a documentação na tela. Ah, mas vai demorar mais. Vai, mas é o processo. São coisas que a gente vai evoluindo. Mas pensa só. Você vai no toque. Você descreve um pouquinho dos teus sintomas. Ele tem ali umas bases de sintomas com base no que você decidiu, quem você está procurando. Ah, clínica geral, estou sentindo isso, tá, beleza. Ele avalia com base no que ele tem de informação, esses dados. Ou a informação, o banco de dados não geral, mas do hospital. O nível de emergência que você precisa, com base no que você está falando, e até mesmo ele pode fazer uma leitura facial, coisa do tipo ali, corporal. Percebe como a gente está evoluindo? Isso talvez aconteça daqui a um tempo. Com base no que você descreve, com base na tua fisionomia, com base em outros elementos, ele já te dá a pulseirinha da emergência, ele já te dá o negócio para você fazer o pagamento ali, ou então fazer a assinatura do seu convênio. E aí você não precisa fazer o processo da triagem, depois fazer a assinatura de documentação, para depois ficar esperando o médico, coisa do tipo. Você já tem toda uma organização. Muitas vezes acontece, quando a gente vai na troca de plantão, um médico ele não consegue passar tudo para o outro. Aí tem que fazer o levantamento, né? Fazer o levantamento do laudo ali, né? Do repasse do registro e tal. Demora muito. O chatbot ele faz isso mais rápido, o Maiá faz isso mais rápido. Esse é o ponto. Na terapia é a mesma coisa. E aí, mesma coisa, né? Chatbot com comportamento, com relação a modelagem de comportamentos. Agendamento de tarefa. Eu usei o exemplo de quem usa o Google Agenda para lembrar de algumas atividades. Eu não uso, a não ser quando eu tenho marcação do pediatra, que aí eu realmente vou esquecer as datas e tal. Mas tem gente que usa. Tudo é com chatbot ali dentro. É um chatbot entre aspas, tá, gente? É uma IAzinha, um lembrete que vai te falar, olha, você tem consulta, olha, você tem evento, você tem tal coisa. O feedback imediato, ele reporta quando você está numa crise de ansiedade, ele já te diz o que fazer, por exemplo. O processo de gamificação, eu usei o exemplo do Duolingo, né, que ele forjou a própria morte, isso teve um aumento de utilização do aplicativo. São coisas que vão modelando os nossos comportamentos, não são coisas que estão, nossa, talvez aconteça. Acontece já agora. Já acontece agora. Chatbot para adesão de terapia, eles podem não só mandar os lembretes, mas, por exemplo, você fazer uma terapia com uma IA, ela permite um certo anonimato. Então você não tem o julgamento de outra pessoa, você tem o julgamento de uma máquina. Que, ok, tem vieses e tudo mais, obviamente, mas você não se sente tão julgado muitas vezes. Porque qualquer coisa você pode pedir outras informações ali. Então você tem uma mudança de paradigmas muito grande dentro disso. Não é uma coisa que a gente possa dar o luxo de não estudar ou falar isso aqui não faz sentido. A conexão humana não vai ser substituída, então não precisa estudar isso. Não, você precisa, porque isso está acontecendo agora. Isso é uma coisa que já se desenvolve agora. E eu trouxe uma questão muito mais da minha cabeça, porque não tem estudo, assim, até onde eu pesquisei não achei nenhum estudo efetivo sobre isso, que é possíveis transtornos com relação a esses paradigmas, né, que a gente vive. Dependência de internet, antigamente a gente falava de nomofobia, que é você não ficar longe do seu celular. A gente já tem, né, transtorno de dependência de internet, vício em jogos e tal, isso de fato tem. Mas e aí, se acabar a internet, como é que você faz? Porque a internet hoje é quase uma necessidade básica, né? É quase como tecnologia de luz, água, gás e coisas do tipo. Se você não tiver, você não sabe o que fazer. Fadiga cognitiva digital, que é o burnout digital, isso é uma coisa que eu vejo muito nos clientes que eu atendo, que vem especificamente do mercado digital. Então, influenciadores, galera dos bastidores e tal, passa muito por isso. Tem prazo, tem demanda e tal, e está sempre muito sobrecarregado. Então, uma coisa que a gente já vive, as pessoas não conseguem mais criar conteúdo, tem um bloqueio criativo porque elas estão em burnout, estão numa sobrecarga. Transtorno da realidade alternativa, que é aquela questão da dissociação e despersonalização. E aqui alguém me perguntou assim, isso aí já é com CID e tal? Eu falei, não, porque isso aqui é da minha cabeça. Então são coisas que eu vejo na clínica, são coisas que eu vejo no meu dia a dia. E dentro desse processo, obviamente, talvez daqui a alguma atualização do DSM, uns 10, 20 anos, a gente tenha alguma coisa, porque demora muito para atualizar. A gente acha esse processo meio lento, daria para atualizar com mais frequência. Mas são coisas que a gente já percebe, as pessoas não conseguem mais dissociar da melhor maneira quem elas são na internet, quem elas não são, como é que lidar com todo esse processo. Ansiedade de algoritmo, que é, meu Deus, eu postei uma foto, eu fiz um texto e não deu like. Meu Deus, eu não estou viralizando. E aí, o que eu brinco, né, com quem é da internet. Quantos cursos de viralização você já não comprou?
quantas promessas de ganhos absurdos, né? Hoje apareceu pra mim, eu tenho um canal Dark. Eu falei, meu Deus, mais um Dark nesse negócio. Canal de terror no Instagram. São coisas que fazem a gente ficar mais ansioso. E aí eu coloquei um comentário que é, na minha época, aí eu perguntei assim, né? Quem conhece eco-ansiedade? Não, ansiedade climática, que algumas pessoas chamam também de eco-ansiedade. Ninguém sabia falar. Não conheço, nunca ouvi falar e tal. E novamente, um erro meu, porque eram pessoas do primeiro semestre. Elas nunca vão entender isso, óbvio. Estão começando o curso. E aí eu falei, ansiedade climática é ansiedade associada a questões climáticas. Aqui em Brasília a gente tem período de seca. Então você chega e uma pessoa até comenta, realmente, cara, eu já vou pensando, já fico mais nervosa e tal. E é o que acontece. Você tem adoecimentos sazonais específicos a questões de clima. E a gente precisa, enquanto psicólogos, enquanto terapeutas, enquanto profissionais do comportamento humano, entender essas questões, assim como, vou atender um público feminino, eu tenho que entender as questões do público feminino, vou atender um público LGBT, tenho que entender essas questões, e assim sucessivamente, ok? E aí, traz mais uma vez essa questão de, e aí, como é que eu lido com tudo isso? Como é que a faculdade está olhando isso? Não é pelo ambiente que você está, né? A faculdade, prédio, mas é como é que a educação vê isso. Não só na área da saúde como um todo, mas em outras áreas. E aí eu falei, né, do síndrome do influenciador, que está um pouco ligado a essa questão de validação online, de tem que ter tantas curtidas. Caramba, eu fiz uma live, só deu 2 pessoas, e uma delas é minha namorada, meu marido. Então, não buscar tanto essa validação, porque senão a gente adoece. E é normal, a gente vai querer validação, a gente quer uma coisa legal ali a ser feita. Mas a gente tem que se desligar um pouquinho disso, porque é uma vaidade, é um ego. A gente não pode estar associado tanto assim ao nosso próprio ego, quando a gente adoece. E aí o último ponto foi essa questão do transtorno de ecoemocionalidade e hiperempatia, que é nós consumimos informação demais e elas nos afetam emocionalmente. Eu dei um exemplo meu que é, desde que eu virei pai, consumir coisas que tenham relação com violência infantil é muito difícil para mim. Eu preciso consumir, eu preciso entender como é que aquilo funciona para poder proteger minha filha, mas me dá crise. Não é uma crise de, meu Deus, mas me dá ansiedade. Aí eu usei 2 exemplos, que é Thiago Negro postando foto do feto. Isso gerou muito rebuliço na internet. A menina numa cidade, acho que era Tramandaí, que foi sequestrada. Meninos que fogem de uma creche. Babá que quebra o braço da menina que ela está cuidando. São coisas que a gente vive, não tem como se desligar disso. Você olha assim, alguém postando, nossa, o Zelensky fez lá um negócio na Casa Branca, que vergonha alheia, né? Uma hiperempatia, você está teoricamente sentindo a emoção do outro, né? Ou pelo outro, você está atribuindo emoções. Então, como é que eu lido com tudo isso? E eu lembro de alguns seguidores, isso não comentei lá, mas que me trazem, nossa, cara, eu estou muito ansioso por causa do que está acontecendo lá na guerra, estou muito ansioso por causa do clima, por causa disso aqui. São coisas que estão totalmente fora do controle dessa pessoa, mas ela adoece no processo, então a gente precisa olhar com essas coisas com atenção. E a faculdade não fala disso de modo geral, pelo menos não na minha época. E hoje eu não vejo ser falado sobre isso. E é uma coisa que eu coloco para a turma pensar ali, que é quais as novas tendências de comportamento que você percebe na sua área. Todos nós temos que perceber isso. Todos nós. Como as pessoas estão agindo diante dessa expansão de estímulos que a gente tem. É muita coisa ao mesmo tempo. Muita informação. E aí eu pensei nisso, né? De quais competências a gente tem que desenvolver. Competência em questões de tecnologia, saber usar a plataforma online. Na minha época não se falava em terapia online, então não tinha Dr. Talha, Zen Club e coisas do tipo. Hoje você tem, e são muito mais interessantes do que vou me formar e atender convênio. Você sai hoje, você começa a atender ali online, você já tem uma clientela legal. Você tem os chatbots para poder melhorar a tua administração de empresa também, ou até mesmo passar orientações para o teu cliente. Muita gente tem feito isso, né, que é, entre aspas, copiar o próprio cérebro e botar numa IA, que é um chatbot. Então fica legal nessa forma. Os algoritmos preditivos, ou seja, entender como é que o algoritmo está funcionando para predizer comportamentos e tudo mais. Machine Learning, análise de dados, tal, até para a questão de artigo científico. São coisas que a gente precisa estudar. Aí, mais um ponto, marketing digital.
Para primeiro semestre, talvez não faça muito sentido na cabeça de algumas pessoas, mas marketing é venda, é relação. Você está começando um curso que você vai se profissionalizar, então você tem que saber vender, você tem que saber se posicionar, você tem que estudar branding, copywriting, que é escrita de venda, usar a internet, usar, né, como social media e tal, essas coisas todas. E aí eu dei mais uma red flag minha, um exemplo meu. Na minha época a gente não falava de nada disso, quem falava era visto como doido, ok? E na minha época algumas turmas tinham pessoas mais velhas, como sempre tem, normal, e eu falei assim, na minha época, as pessoas que estavam ali 60, 70 anos na sala, elas geralmente não vão atuar com aquela área ali. Elas estão fazendo porque é um sonho sendo realizado e tal. São poucos que de fato atuam. Eu sei que esse comentário ele parece muito etarista, ele pode até ser de fato, mas não é que, tipo assim, você que tem 60 anos e está vendo isso, cara, você não vai atuar com ele. Não é essa a questão. É que você tem que definir quando você está dentro de uma faculdade, se formando e tal, e é o meu erro porque eu não percebi que primeiro semestre, então não fazia sentido isso. Mas se você vai atuar numa profissão, você tem que pensar assim, o que eu quero disso? Esse conhecimento eu vou utilizar para crescer profissionalmente ou eu vou utilizar como curiosidade? Eu gosto muito de estudar o marketing, mas eu não atuo como marqueteiro. Eu atuo como consultor comportamental de marqueteiros, é diferente. Eu sei escrever copy, eu sei fazer social media, eu sei fazer algumas coisas dentro disso, porque são coisas que eu me interesso por estudar. Então eu olhei para aquele conhecimento e falei, vou aplicar isso aqui. Mas eu poderia simplesmente ser um curioso de escrita, como acontece quando eu pego livros de história. Eu não quero escrever um livro de história, eu quero entender o que é. Mesma coisa, não vou trabalhar com narrativa diretamente, no sentido ideológico e tudo mais, mas eu gosto de entender como elas se formam para poder explicar alguns comportamentos dos movimentos sociais que a gente tem, dos fenômenos sociais, melhor dizendo. E aí meu ponto é, se você entra numa faculdade, obviamente você quer atuar com aquela profissão e tal, mas você tem que ter clareza de como é que é a sua atuação. E você vai ter que estudar marketing para isso, você vai ter que estudar vendas para isso. Assim como você vai ter que desenvolver soft skill e mind skill. Antigamente a gente pensava em hard skill, que é aquela coisa mais da persistência, trabalho duro e tal. Soft skill, que é uma questão mais suave, ou seja, ela é mais subjetiva, inteligência emocional, comunicação, relações interpessoais e tudo mais. Que até uma coisa que eu brinquei, eu não tenho nada disso, eu não tenho boas soft skills de modo geral. Eu tenho ali com o meu cliente, mas num grupo eu não sei fazer muito bem. E as mind skills, que são coisas que a gente começa a ver hoje, que é pensamento com mais clareza, você ter uma previsibilidade ou predição das coisas, né? Porque tem uma palavra específica que eu não estou conseguindo lembrar agora. Mas você conseguir prever, predizer o mercado que você vai atuar, se adaptar a essas questões, ser mais flexível. Então, são habilidades mentais, são habilidades cognitivas que você precisa desenvolver, regular suas emoções e tal. E é uma coisa que nós, na psicologia, precisamos desenvolver. São competências necessárias, não só para essas novas situações que a gente vive, mas para tudo que a gente está vivendo de modo geral. E por último, ciência de dados aplicada à psicologia, ou seja, saber ler um artigo, saber fazer o estudo. E aí talvez tenha sido uma outra red flag que é, eu perguntei para a pessoa que me convidou, uma das que me convidou, eu perguntei assim, aqui na faculdade tem matérias sobre isso? Ela falou, não. Mas no grupo que ela faz parte, que é uma liga, ela falou assim, mas aqui a gente está buscando implementar. Falei, então ótimo, porque é isso que vocês vão precisar. Saber ler artigo científico, saber construir estudo de caso. Aí eu dei um exemplo que eu faço, inclusive no Substack. Eu pego a IA, monto um estudo de caso com ela e vou criando as intervenções e mostrando como é que aquilo funciona na prática. É o que eu coloco como texto de terapia online. É muito mais interessante. Porque na minha época, 2007, 2012, não tinha estudo de caso. Estudo de caso era um resumo de um livro, era um resumo de um artigo, era você conversar com seus colegas ou professores e depois de formado você ir fazer uma supervisão ou intervisão. Não tinha como construir um caso do zero para você treinar. Hoje um professor na área clínica, dentro da psicologia, ele pode chegar para os seus alunos, só para vocês terem uma ideia, criar um estudo de caso, ou até mesmo uma prova com base em estudos de caso diferentes que ele faz com uma IA, e pedir para os alunos fazerem a aplicação daquilo. Ele já vai ter o gabarito. É muito mais fácil treinar competência clínica, raciocínio clínico, hoje do que lá atrás. Porque você tem a ciência de dados aplicada à psicologia. E aí, dei lá, né, uma reformulada na questão dos chatbots, como eu já tinha falado, algumas coisas que a gente precisa ter ali
Por que eles são mais interessantes? Porque tem um custo reduzido, né? O ChatGPT hoje você pagar ali acho que R$200, R$100, não vou lembrar. Você tem um processo terapêutico, claro que não é o ideal, mas ele ainda funciona para algumas pessoas. Você tem um negócio disponível 24 horas para você, basicamente, mas ainda faltam algumas questões. Aí são os pontos que eu queria trazer aqui para vocês. Falta de empatia, realmente. A IA não tem tanta empatia, mas ela simula. Então, dependendo do tipo de comando, vai dar certo. Só que qual que é o problema da IA nesse sentido? Ela sempre está enviesada. E você também está enviesado. Então sempre vai ter um viés de confirmação. Porque a IA, hoje, ela não confronta você. Ela não te gera desconforto. Ela não fala assim, você está fazendo merda. Você está errando aqui. Olha, esse comportamento que você está fazendo é uma esquiva. Ela não vai fazer isso dessa forma, confrontativa. Ela vai te explicar o que é. Mas ela não vai te falar em que momento você está fazendo isso. Ok? A não ser que você peça. Aí ela consegue fazer um pouquinho mais. Outro problema é a ausência de personalização. Só que isso já está sendo resolvido. Porque se você der um ótimo comando para ele construir toda a narrativa, você consegue ter ali um processo mais personalizado. É claro que ele será diferente de um ser humano, mas ele ainda funciona. Ele ainda pode ser terapêutico. Para algumas pessoas não, para outras sim. E o último ponto é a questão do risco de automedicação, nesse sentido de você ter pessoas que estão usando excessivamente ali o chatbot para evitar a busca de um contato profissional efetivo, e de fato acontece. Eu conheço um monte de gente que fala assim, não vou fazer tal coisa, não vou falar com o médico porque isso aqui é só eu dormir melhor. Não vou fazer uma terapia porque eu vou lá no bar e converso com meus amigos e isso aqui é minha terapia. Não vou fazer terapia porque eu já tenho GPT. Normalmente, você não está indo na terapia, não é porque ela não é eficaz ou coisa do tipo, mas é porque terapia é desconfortável. Isso eu não falei lá, mas a terapia é um processo desconfortável, já falei isso para vocês em outros vídeos. Ela é um processo de confronto, de aprendizado, de você se permitir estar errado e ter curiosidade sobre si. Se você não se permitir isso, fica muito difícil. Fica complicado. Porque você evolui sempre dentro do próprio círculo. Você não amplia ele. Ok? E esse é o problema da IA hoje em dia. Mas, e daqui a 5 anos? E quando essa galerinha de agora se formar, como é que estará isso? Tem que olhar para essas coisas. E aí eu pensei em algumas áreas de atuação que eu queria levantar, que é para mostrar que, novamente, lembra que 1 bilhão de pessoas adoecem? A gente tem um mercado infinito. Eu moro numa cidade que tem 3 milhões e 300 mil habitantes. Eu não preciso de atender todo mundo. Atendendo 20, 30 pessoas está ótimo. E a maioria dos meus clientes não são nem daqui. São de outros estados. Alguns já até de outros países nesse sentido. Mas a gente está num mercado muito grande, muito rico. Novamente, não é à toa que tem um monte de charlatão, um monte de pseudociência, um monte de gente que não tem menor cabimento atuando nisso. Elas não estudam psicologia, elas não estudam ciência, elas não estudam neurociência, elas só colocam os próprios vieses dentro de um processo supostamente terapêutico, e isso enfraquece muito mais a sociedade do que enriquece. Então nós temos um mercado muito grande. E aí eu pensei nessa questão de atuação justamente por causa disso. Psicologia do consumidor é onde eu atuo. Como eu falei, eu trabalho com muita gente do marketing de modo geral. Então fazendo consultoria, fazendo terapia com eles por essas questões emocionais. Eu atuo nessa área porque é uma área que eu gosto. 10 anos atrás, 15 anos atrás, não se falava nisso. Não fazia sentido neuromarketing. Neuromarketing na minha época era uma coisa vista como bobajada. Não fazia sentido. Psicologia da inteligência artificial, mesma coisa. Hoje as pessoas, não faz sentido. Você precisa de psicólogos para treinar as IAs. Para treinar, não é só pegar um monte de PDF, foi o que eu falei. Não é só pegar um monte de PDF e jogar lá dentro e pronto. Você precisa ter um treinamento com isso. A psicologia de maneira preventiva dentro de uma corporação é muito mais eficaz hoje do que 10 anos atrás. Porque hoje as corporações, as empresas, elas entendem o impacto disso. Entende? Elas estão perdendo $1 trilhão por ano por causa de adoecimento mental. Então elas estão trazendo mais pessoas para isso. E a mesma coisa a psicologia do esporte. No Brasil ainda é muito limitado, mas lutadores, alguns corredores, triatletas, no futebol é mais mal visto, mas algumas outras áreas do esporte, a psicologia está crescendo. Porque as pessoas estão querendo ter alta performance, estão querendo melhorar. E um estado emocional saudável permite uma recuperação
melhor, permite um desempenho melhor. Não é só um controle emocional. É você entender como as suas emoções funcionam, como é que o teu organismo mental funciona. Você tem um desempenho melhor dentro dessas coisas, ok? E aí, para completar, falei um pouquinho do que são as práticas baseadas em evidência, que é a busca da melhor evidência científica, ou seja, tem que saber ler artigo. A maioria das pessoas não sabe ler um artigo científico. Você tem que ter uma expertise profissional, ou seja, o GPT vai substituir. Não, porque o GPT não tem essa expertise, ele não tem intuição e coisas do tipo, ele não pensa por si só ainda. Então o profissional ele consegue sobressair nesse ponto, se ele usar de maneira híbrida a terapia com a IA. E a preferência do próprio cliente. Aí eu usei um exemplo que é, atuo com hipnose e tal. E até hoje tem gente que vem buscando hipnose. Hipnose não é das melhores técnicas cientificamente falando, mas ela traz muitos benefícios. Eu dei alguns exemplos lá na palestra, que aqui não vem ao caso. E aí eu falei, eu posso pegar esse cliente que quer hipnose e atendê-lo com hipnose, mas fazer coisas a mais para que ele tenha um resultado maior. A IA veio para isso, para eu pegar um cliente e ter um resultado a mais por causa da IA, não é para substituir. Mas as pessoas não entendem isso. Aí um outro ponto é você ter uma mentalidade de processo de melhoria contínua, né? Ou seja, estar sempre estudando, sempre buscando mais desenvolvimento. Questão da credibilidade profissional. Aí eu usei de exemplo o meu Instagram, que tem 680 e poucas pessoas, eu acho. 680, 81. E eu falei, tem credibilidade? Aí uma pessoa na plateia falou assim, não. Você não tem 10 mil seguidores? Eu falei, podia ter, né? 9 mil fantasmas, 1000 mais ou menos. A credibilidade, ela vem conforme você estuda, conforme você dá entrega de resultado, tem um bom processo, um bom acolhimento, todo o tripé terapêutico, que eu vou falar mais em outros vídeos. Mas tudo isso faz parte do processo de uma boa prática baseada em evidência, ok? Ter uma abordagem mais flexível, como falei, saber fazer as coisas de maneira híbrida. Não adianta ficar preso na sua única literatura. Por exemplo, eu gosto muito de neurociência, mas eu vou ler coisas de pseudociência para ver como é que eu posso aplicar aquele conhecimento comum que chega para mim no consultório dentro de um viés científico. Como é que o pensamento de quem leu O Segredo se iguala a um pensamento aqui dentro da neurociência? O que está modificando isso aqui? É o que acontece quando eu tenho cliente que fala de astrologia e eu falo, olha, vamos puxar isso aqui mais para um mundo concreto? Vamos entender como é que isso aqui funciona dentro da sua vida real? Entende? São coisas que a gente precisa. Mesma coisa com curadoria. Saber escolher os artigos, saber escolher os livros, saber escolher os seus clientes, aí entra a questão do marketing, saber escolher as melhores técnicas para aquela demanda. Tudo isso são coisas que a gente precisa começar a buscar dentro de uma prática de saúde. Não só na psicologia, mas de qualquer área. E a psicologia dentro disso não estuda PBE. Ela não tem uma grade sobre isso. Tem no máximo ali uma matéria de processo científico e tal, mas geralmente não é nem alguém que é realmente acadêmico dando essa matéria. Ok? E as críticas da PBE, geralmente vinda por quem nunca estudou PBE, prática baseada em evidência, é que a PBE é engessada, ou seja, ela é limitada, é um protocolo, e não é. Ela é um protocolo de processo, no sentido de como é que eu chego nessa evidência e nesse tipo de tratamento, mas o tratamento é extremamente flexível para o cliente. Ela desvaloriza a experiência do cliente, o que é totalmente bobagem, porque a gente busca exatamente o tipo de cliente, a especificação dele. É um imigrante, é uma pessoa de minoria, por exemplo, uma pessoa negra, uma pessoa LGBT, é uma pessoa de outro... A gente precisa olhar para essa subjetividade, mas o pessoal acha que está descartando porque está pegando a ciência. Isso é muito ridículo por parte de quem está ali na área acadêmica. E existe a questão do mercadológico. Porque é só uma forma de vender a mais. Não, é uma evolução do mercado. O mercado ele precisa de coisas mais científicas, mais certas, mais acuradas, porque tem um monte de gente tratando com coisas que não faz sentido. Não só pseudociência, mas que realmente não é comprovadamente científico, que é comprovadamente nocivo para a nossa saúde mental, saúde física de modo geral. Então são coisas que a gente precisa ter esse cuidado. E a faculdade não faz isso. Muitas vezes não faz isso. Claro que pode ter uma outra instituição ali que realiza esse processo. E aí, como eu falei, né, a realização de ensaios clínicos, tal, beleza. Tudo isso a gente ter maior desenvoltura, maior desenvolvimento. E aí meu último ponto era essa síntese, que eu acabei não colocando muito dela, mas assim, dedicar-se a uma prática de evidências, como eu acabei de colocar, e em vez de resistir a essas transformações tecnológicas e dinâmicas do mercado, você abraçá-las,
aprender a utilizá-las para o seu desenvolvimento e para o melhor resultado do seu cliente, estar atento às novas formas de viver que a gente vai tendo, porque isso faz parte, não tem como fugir, e aos transtornos que podem surgir disso. Por exemplo, eu tenho um cliente que tem eco-ansiedade, está preocupado com o clima. Ok, lida com isso, cara. Conversa com ele sobre isso, vai estudar. E tem material, tem livro, tem coisas informando sobre essas questões, vai atrás. Toda vez que um seguidor, vocês do YouTube, do Instagram e tal, me colocam para pensar sobre uma questão, eu vou atrás de livro, de artigo, de autores, de quem está falando sobre isso. Porque se você ouviu isso em algum lugar, é porque isso existe. Isso existe. Isso não está no além. Não veio da tua cabeça sozinho. Isso veio por uma influência. Então, quem mais fala sobre isso? Vamos pesquisar? Entendeu a lógica? E aí, eu encerrei mais ou menos aqui, mas a gente pode continuar aqui só para vocês. Encarar o seu maior concorrente como você e não como seus concorrentes, teoricamente. Isso eu li muito do Ícaro, quando ele fala que não existe concorrência. Na verdade, a concorrência existe, ela é você e os outros. Mas olha para os outros como aliados. Claro que você vai se dar bem com todo mundo e está tudo bem, mas olha para eles como aliados, ok? Não olha para eles como concorrência. Olha para eles como pessoas que vão te ajudar. Fazer parceria com médico, fazer parceria com outros profissionais, pessoas ali do seu dia a dia que podem te alavancar profissionalmente. Isso fará muito mais sentido. Não confiar só na faculdade, isso eu não falei lá, porque a faculdade ela é limitada, ela é feita para ser limitada. É uma crítica que eu escuto muito de quem nunca foi num psicólogo, e ele fala assim, porque as faculdades hoje são muito ruins, elas mal veem as questões clínicas, porque a faculdade não é só sobre a psicoterapia clínica, ela é sobre aquela área de conhecimento. A psicologia é uma área ampla. É óbvio que muitas dessas tendências que eu coloquei de mercado lá atrás não vão ser vistas na faculdade, são coisas que eu gostaria de ver. Porque na faculdade você tem que ver o principal. E o principal do mercado hoje, queira ou não, é educação, área escolar, área hospitalar em alguns casos, em algumas regiões, porque o currículo depende muito da região, tá, gente? Área clínica e área organizacional. Depende de com quem a empresa, a faculdade nesse sentido, tem parceria. Então, a grade curricular de um curso, não só da psicologia, mas de qualquer curso, ele não é feito de maneira aleatória, ele é planejado dentro daquela instituição. O que ela tem de orçamento, o que ela consegue de professores, o que ela consegue de parcerias para um estágio, ou coisas do tipo. Todo esse processo está ali em volta disso. E, novamente, não é só não confiar na faculdade, ela é ótima, ela vai te instruir muito bem. São 5 anos estudando isso, e várias outras áreas correlatas, mas não ficar atrelado somente a isso. Vai buscar mais informação, ok? E aí, mais uma vez, fazer alianças, né? Ter rede de apoio, colegas, buscar crescer. Que é uma coisa que eu gosto muito que hoje a galerinha tem na psicologia, não sei nas outras áreas, que é liga acadêmica. Ligas de pessoas querendo crescer, estudando, buscando se desenvolver, buscando aprender e coisas do tipo. E aí, isso foi mais ou menos minha apresentação. Eu queria só tirar mais um tempinho para comentar algumas coisas, que é... Comentei alguns erros que eu cometi aqui ao longo da minha apresentação lá, e fui tentando mostrar um outro ponto. Mas eu queria que vocês entendessem, principalmente para quem é novo e está querendo pensar em estudar psicologia ou coisas do tipo. Se você não pensa em atuar como psicólogo, a faculdade ela ainda é válida. A gente vê muito influenciador falar que não, mas a faculdade ela vale a pena. O grande ponto da faculdade, se eu brinco com todo mundo, é: você tem paciência para fazer trabalho em grupo? Você vai ter paciência para ler um monte de coisa que você não quer? Porque se você tiver, você vai fazer uma boa faculdade. Mas se você não tiver, vai ser sofrido. E não porque a faculdade é ruim, mas porque você está resistindo a uma coisa que é natural. Eu não gosto de fazer pagamento de imposto, mas eu tenho. Eu não gosto de comer verdura, mas eu tenho que comer. Eu não gosto de fazer muitas coisas, mas eu tenho que fazê-las. Assim é a vida adulta. E a vida adulta, ela inicia quando você está na faculdade. Eu tenho 60 anos, estou fazendo agora. Você entendeu o que eu quis dizer? Para muita gente, a faculdade é um marco de você sair da vida adolescente para a vida adulta. Para outras pessoas, é o primeiro emprego. Eu moro do lado de um estabelecimento que ele é o centro de integração empresa e escola.
ele é muito pro aluno do ensino médio que quer um emprego, trainee e tal. E essa garotada é muito mais madura do que eu, quando eu tinha a idade deles. Porque eu não tive primeiro emprego assim. Meu primeiro emprego foi cair direto numa clínica, ter que me virar. Meu primeiro caso, uma pessoa que já tentou suicídio 3 vezes. Antes disso, não tive efetivamente atendimento, mas era uma clínica só focada em violência sexual. Mulheres e crianças. Ali eu não atendi, mas eu fazia parte de grupos de estudo que a gente conversava sobre, então eu aprendi muita coisa. A faculdade, seja ela qual for, seja ela mais barata, seja ela mais cara, seja ela particular, seja ela pública, federal, ela é importante. Mas novamente, ela não pode ser a única coisa que você tem. Tem que ter mais coisas. A tecnologia está evoluindo de uma forma que a gente não consegue predizer de fato o futuro. Nenhuma das minhas previsões eu acho que vão estar de fato 100% certas. Porque isso foi uma coisa que eu conversei com uma pessoa no final da palestra, ela veio trocar ideia. E eu queria muito achar essa pessoa, mas eu não sei se eu vou conseguir achar. E ela falou assim: Rafael, gostei muito do que você falou e tal, faz muito sentido na minha cabeça. E eu venho de um caminho um pouquinho diferente do teu, mas parecido em alguns aspectos. Também já fiz hipnose, também já fui da análise do comportamento, mas hoje eu estou na psicanálise, acho que foi isso que ela falou. E ela me perguntou assim: você conhece alguma coisa sobre legoterapia? E eu falei: olha, não conheço muito. Já estudei, já tive alguma noção, já li alguns livros, mas nunca usei, nunca apliquei. Da mesma forma que eu já li sobre RPG terapia, terapia com board game, né, jogo tabuleiro. E ela me perguntou assim: você acha que é um mercado bom? Eu falei: no Brasil, talvez nem tanto, não vai evoluir muito. E eu falei pra ela assim: não é pra te desmotivar nem nada, mas é pra você entender que a nossa cultura ela ainda é muito avessa a algumas novidades, a algumas inovações, especialmente a própria ciência. Ela eu entendo e tal. Eu falei: mas se é uma coisa que você gosta, estuda. E ela falou: eu fiz até uma curadoria que eu vi que mais 2 pessoas na cidade trabalham com isso. Eu falei: legal, se une com elas, conversa com elas. Pensei, né? Não falei. E eu quero que você que está começando um curso, está começando qualquer coisa agora, entenda que você está num processo. Esse processo você vai falhar muitas coisas. Eu não faço palestra, como eu fiz, todo dia, toda semana, todo mês. A última vez que eu fui numa sala de aula para falar sobre algo foi um pouco antes da pandemia. Na verdade foi um bocado antes, foi 2018, que era para falar sobre hipnose. E foi da mesma forma, não um fiasco. O que é o fiasco? É quando você tem uma falha, um fracasso, um insucesso no palco. É um termo que vem lá do teatro. Foi legal, mas ainda assim não foi legal pra mim. Porque talvez o meu estilo não seja tanto o palco, seja as câmeras. Mas eu não posso deixar que isso me impeça. Eu quero que você entenda essa mensagem no final, que você vai falhar um monte. Você vai falhar muito ao longo do teu processo, assim como eu falhei. Não deixe que essas falhas impeçam você de evoluir. Você pode remoer, como eu fiz. Você pode ficar mal ao longo do dia, como eu fiquei. Mas não deixe que uma falha, um fiasco, uma coisinha destrua o teu sonho, destrua o teu planejamento. Não deixe que um obstáculo sirva de parede eterna para a sua evolução. E isso não só para vocês que estão assistindo, mas principalmente para quem está começando algo novo. Eu deveria ter talvez colocado isso para os alunos lá, mas não coloquei e coloco aqui. Se você está começando uma jornada hoje, independente de qual seja a faculdade, buscando hipertrofia, buscando emagrecer, buscando ser um bom pai, uma boa mãe, um bom profissional, você vai encontrar muitas barreiras, você vai encontrar muitos obstáculos, você vai ter muita dificuldade. Mas você não está sozinho. Um monte de outras pessoas passaram pelo que você está passando. Busque essas pessoas. Sejam pessoas reais, sejam na literatura ficcional, seja na literatura de autoajuda, seja na literatura técnica, seja num canal de vlog. Você tem pessoas que já passaram pelo que você está passando e elas podem te ajudar. Troca ideia com elas. Quando eu fiz a palestra, e eu saí de lá, saí às 9 e pouco, dali eu já vi que não ia ser bom. Porque você faz uma palestra sobre um tema que é atual.
e só tem 3 perguntas, e as 3 não são muito sobre o tema em si. Uma delas era: você acha que vai aumentar o número de pessoas doentes? Eu brinquei: se não houver nenhuma outra pandemia para dizimar a população, a gente vai sim ter um aumento. Aí naquela hora eu falei assim: não ficou legal esse comentário. E eu ouvi um nossa. E eu falei: ok, sei que, né? Vacilei de novo aqui, mais uma red flag. Mas eu falei para essa pessoa, eu falei assim: é uma demanda que sempre vai existir. A psicologia ela sempre será necessária, sempre vai ter gente querendo atuar com ela, direto ou indiretamente, formal ou informalmente. E eu peguei meu carro, vim para casa e beleza, foi uma noite bem difícil. Minha filha acordou diversas vezes, eu não estava muito bem. E no dia seguinte eu mandei mensagem para um amigo meu, o Júlio. E eu falei: cara, eu não sei como é que você faz, mas parabéns, porque você dá palestra o tempo inteiro, você consegue ir bem e tudo. E cara, não sei como é que você consegue, porque eu fiz uma ontem, foi horrível, foi um terror, acho que foi essa palavra que eu usei. E o pessoal não gostou, eu também não gostei, não ficou legal. E eu tinha mandado uma mensagem para a pessoa que organizou, né? E ela me deu um feedback incrível, nesse sentido de que sua palestra foi uma merda, foi horrível. E eu falei: realmente foi. Mas novamente, o Júlio naquele momento ele foi o meu amparo. E eu quero que você entenda isso. Você talvez esteja passando por um momento difícil e outras pessoas podem ser o seu amparo. Seja vulnerável. Fale com elas. Busque elas. Converse com elas. Ok? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Essa foi a palestra que eu dei. Já corrigindo algumas coisas, eventualmente. E o meu fiasco é esse. É não ter entendido quem era o meu público-alvo. Efetivamente. Um erro meu, mão da organização. Eu tinha que ter perguntado um pouco mais e tudo dentro disso. E devia ter preparado o material com mais antecedência e mandado e visto: é isso que vocês querem? Faz sentido? Não faz? Porque no fundo todo mundo foi pego de surpresa. Alguns comentários infelizes meus, porque eu sou muito espontâneo nessas coisas. Não tenho um bom timing para algumas questões. Como falei, não tenho habilidades sociais, soft skill. E bem, é isso. Se você estiver passando por dificuldades, busque alguém para te ajudar. Um amigo, um profissional, a literatura, até mesmo uma IA. Não tem problema. Beleza? Pensa nisso.